dia, meu amigo e minha amiga. Seja bem-vindo a mais um devocional de fé. Sou o pastor Dionísio e é muito bom estar com você todos os dias. Eu abençoo o seu dia em nome de Jesus. Eu declaro a paz de Deus sobre você e a sua casa. A alegria do Senhor, a fidelidade de Deus reinando aí no teu lar, na tua família. Meus amigos, deixa eu perguntar uma coisa. Na sua casa, existem brigas e discussões? Na sua família, as pessoas discutem? No seu grupo de amigos, na sua empresa, na sua sociedade? Qual o motivo pelo qual as pessoas discutem aí, aonde vocês estão vivendo? Qual o motivo pelo qual as pessoas estão discutindo, brigando? Na sua casa, quando tem uma discussão, qual é o motivo? Qual é o assunto central? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre algumas discussões que nós temos no dia a dia, a partir de um texto da Bíblia onde os discípulos estão discutindo. Marcos 8:14, nós vamos ler até o 21. E aí nós vamos tentar compreender esse texto e vamos entender de que forma Jesus nos lembra que a solução está nele e não em discutirmos uns com os outros. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje e sobre alguns aspectos também da família. Diz assim, ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães no barco. Então, para começar, os discípulos tinham esquecido de levar os pães dentro do barco e tinham apenas um pão consigo. Preveniu-os Jesus dizendo, vejam, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então eu vou parar aqui um pouquinho. O que Jesus estava falando do fermento dos fariseus? Gente, fermento é uma coisa que faz a massa crescer, né? A massa levedar, né? É o que faz o pão crescer. O fermento contamina o pão, ele é uma bactéria, né? Claro, ele faz crescer, mas ele, de um pouquinho, ele se multiplica para toda a massa. Você pode ter um pouquinho de fermento e o fermento se espalha para toda a massa. É disso que Jesus estava falando. O fermento são coisas, são sutilezas que acabam tomando a nossa vida, né? E aí ele falou que era para se guardar do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que era o fermento dos fariseus? Os fariseus eram aqueles mestres da lei, aqueles homens que eles eram legalistas. E eles se achavam melhores que os outros. E eles julgavam os outros pelos seus pecados. Eles achavam que sabiam mais de Deus do que o povo. E por isso eles usavam de arrogância e se enchiam de si mesmos. Então Jesus estava dizendo, cuidado para vocês não serem hipócritas, para vocês não serem legalistas, para vocês não serem pessoas sem amor. E o fermento de Herodes, porque Herodes usava da religião para fins políticos. E ele estava preocupado era com poder e riqueza. Então, aqui Jesus está dizendo também, cuidado, ei pastores, ei líderes, ei cristãos, cuidado para vocês não misturarem religião com política e não acharem que o meu reino é nesse mundo. O meu reino não é deste mundo. Ele se constrói nesse mundo, mas ele não é deste mundo e não é com as armas deste mundo. Não busquem riqueza, não busquem tronos, não busquem autoridade. A autoridade que vocês precisam é espiritual. Nossa, aqui já daria uma palavra, né? E aí os discípulos começam a discutir entre si, versículo 16. É que nós não temos pão, disseram eles. E Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que vocês falam sobre não ter pão? Então, olha só, Jesus estava falando, guardem-se do fermento. E daí eles pensaram que Jesus estava falando sobre pão, sobre não comer um pão feito pelos fariseus. E daí eles pensaram assim, Jesus está na verdade criticando porque a gente esqueceu de trazer pão para dentro do barco e nós vamos ficar com fome e Jesus está cobrando a gente. Olha só. E eles começaram a discutir entre eles. Isso aí é porque a gente esqueceu do pão. Pedro, tu é o culpado. Não, André, tu é o culpado. Não, é tu, Tiago. Não, é tu, João. Tu tinha que ter lembrado do pão. Né? É o Felipe. E aí vai. E Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que vocês discutem sobre não ter pão? Vocês ainda não considerastes e nem compreendestes? Vocês têm o coração endurecido? Vocês têm olhos e não veem? Vocês têm ouvidos e não ouvis? E não vos lembram de que quando eu parti 5 pães para 5.000 pessoas, 5.000 homens, e quando
quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E responderam eles: 12. E quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 7. Ao que Jesus disse: e vocês ainda não compreendem? Olha o que Jesus estava dizendo: gente, vocês estavam ali quando eu multipliquei o pão. Vocês estavam ali quando eu alimentei aquelas multidões e no final ainda sobrou para vocês um monte de cestos. E agora vocês estão preocupados que só trouxeram um pão e que vocês vão passar necessidade. Vocês estão brigando por causa desse pão. Vocês estão brigando por questões financeiras. Vocês ainda não entenderam quem está com vocês e o que eu posso fazer. Vocês ainda não entenderam, vocês têm o coração duro. Vocês não lembram, vocês não têm memória. Jesus começa a cobrar eles. Vocês não têm memória, vocês não lembram. Eu não estou falando de pão, gente. Ele estava falando do coração. O fermento dos fariseus são sutilezas de Satanás. Ele disse: olha, não é disso que eu estou falando, mas vocês estão aí brigando para ver quem é o culpado de esquecer o pão. Parem de discutir por essas coisinhas, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sou quem multiplica. Quem está comigo não passa necessidade. Eu supro as minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou o Senhor. E sendo eu o pastor, nada lhes faltará. E aqui fica um recado para as famílias. Eu estava lendo esse dia uma reportagem. 57% dos divórcios no Brasil se dão por discussões da área financeira entre o casal. Olha só, 57% dos divórcios no Brasil se dão por discussões da área financeira entre o casal. Peguei outra pesquisa também, pesquisaram com os casais que estão casados. 47% declarou que tem constantemente brigas em casa por questões financeiras. Geralmente é o quê? Um culpando o outro. Ah, tu gastou demais. Ah, tu ganha de menos. Tu devia ter feito tal coisa. Ah, tu não devia ter feito esse negócio. Ah, isso, aquilo. Você não tem trabalhado o suficiente. E as pessoas discutem. E às vezes discutem também quando o dinheiro sobra. Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. Gente, não adianta discutir. Vocês não têm memória. Vocês não lembram o que Deus já fez na vida de vocês? Parem de botar a culpa um no outro. Parem. Vocês parecem os discípulos brigando nesse barco por causa de um pão. Vocês não lembram quem está no barco com vocês? Você está com dificuldade financeira? Você já pensou que talvez Deus permitiu que você tivesse com essa dificuldade para que você e a sua esposa, você e o seu marido, seus filhos, essa família se unissem em oração pedindo o milagre de Deus, pedindo a ajuda de Deus, pedindo a sabedoria de Deus? Você já pensou que talvez essa situação toda Deus está permitindo para que vocês o busquem e o encontrem? Para que talvez mude os referenciais de vocês, de onde vem a solução? Porque a solução não vem do banco, a solução não vem do agiota, a solução não vem de pedir dinheiro para alguém, a solução vem de Deus. É Ele que manda o pão no deserto, é Ele que multiplica o pão, é Ele que faz o maná cair do céu, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aprenda a depender de Deus. Você que já é casado, você que já é adulto, pare de ficar dependendo dos seus pais. Sério, tem casais aí que ainda depois de muitos anos já tem filhos, continuam indo lá pedir coisa para os seus pais. Gente, estava na hora de você abençoar os seus pais. Enquanto você tiver eles ali como uma muleta, você vai buscar a ajuda deles. Deus quer que você busque a ajuda de Deus, porque a vontade de Deus é abençoar você, para que você abençoe seus pais. Você que já é adulto, gente, você tem que ter autonomia, você tem que ter segurança financeira e você tem que ajudar os seus pais. Não é os seus pais que têm que ajudar você. Claro, eu não estou falando de uma emergência pontual, uma situação, e até uma questão de humildade aceitar ajuda. Mas agora estou falando de uma coisa recorrente, alguém que fica dependendo sempre. Para com isso. Como é que Deus vai fazer um milagre se você sempre corre lá para a barra da saia da sua mãe ou do seu pai? Como é que Deus vai fazer um milagre, vai abençoar você, vai abrir uma porta? Se você não busca em Deus, você busca em homens. Eu estou falando aqui com alguém específico, eu não sei com quem é. Mas talvez Deus está te chacoalhando hoje. Vamos orar.
Querido Deus e Pai, pedimos que as famílias sejam transformadas pela Tua palavra. Que todo tipo de desavença, todo tipo de desentendimento seja desfeito, que toda obra das trevas seja quebrada, que as famílias, os casais parem de brigar, Senhor. Parem de se desentender entre filhos, entre irmãos, entre pais e filhos. Pare de haver desavenças por questões financeiras, por heranças, por comissões, por mesada, por salário, por qualquer coisa. Senhor, eu peço que as famílias venham confiar em Ti, Senhor, e colocar diante de Ti as suas necessidades, e venham a lembrar de como o Senhor já os supriu muitas vezes. Senhor, nos dá uma memória boa, uma memória que ativa a nossa fé, nos faz lembrar que o Senhor está conosco no barco e que o Senhor é o Deus da multiplicação. Eu peço essa fé a cada um de nós, Senhor. Ajuda, Senhor, quem está passando por dificuldade hoje. Meu irmão, confesse a Deus agora a sua necessidade e peça ajuda de Deus. Senhor, abençoa o meu trabalho, multiplica, Senhor. Envia clientes, envia negócio, envia o nosso currículo, o nosso projeto, o nosso produto na mão da pessoa certa. Nos dá a porta certa, Deus. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus, a bênção sobre cada um dos teus filhos. E que também esse filho, essa filha se torne um abençoador. Que ele tenha suficiente para ajudar o próximo, para socorrer o necessitado, para ajudar na obra de Deus, para multiplicar no teu reino. Que os pães que o Senhor põe na mão dessa pessoa sejam entregues para multidões. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus abençoe você, viu? Multiplique também o devocional, compartilhe, envie. Um grande abraço e até amanhã em mais um Devocional de Fé.